E no vídeo de hoje eu quero te mostrar como é simples fazer aquele detalhe na sua pintura usando apenas stencil. E o escolhido de hoje foi esse balão em formato de coração. E como eu estou fazendo uma toalha fralda, eu escolhi esse tamanho maior, já que meu desenho também é grande. Mas antes de você sair pintando, escolhendo tinta, colocando fita crepe, presta atenção no posicionamento. Eu gosto de colocar bem próximo ao rostinho, bem próximo aos olhos. Agora sim, eu coloco a fita crepe e isolo, protejo as partes que eu não vou pintar. Pincelzinho Pituá, tinta rosa bebê, papel toalha para tirar todo o excesso de tinta. Já separa seu caderninho e anota a primeira dica. Pintura em stencil, não trabalhamos com pincel encharcado de tinta. Você molha o pincel e tira todo o excesso de tinta em um tecido. Dica número 2. Segure o seu stencil enquanto você pinta. Ah, Elo, mas eu vou sujar a minha mão. Vai. Porém, o resultado, minha amiga, vale muito a pena. Quando você segura o seu stencil, você evita que ele levante e vaze a tinta. Dica número 3. O movimento é sempre circular. Mão em pé, movimento circular, sentido horário e anti-horário. Com um outro pincel Pituá, tinta na cor branca, tiro todo o excesso de tinta, eu faço o esfumado do outro lado, garantindo assim aquele degradê das cores. Agora é só fazer o preenchimento total desta lateral com o movimento circular e a mão bem leve, segurando o seu stencil e tirando todo o excesso de tinta. E para tirar esta marcação de tinta, você circula levemente o seu pincel na cor branca e um pouquinho na cor rosa. Assim você deixa a sua pintura uniforme e trabalha o degradê das cores. E por falar em degradê das cores, vamos trazer um pouquinho de sombra aqui para nossa pintura. Lembra do movimento? Movimento circular, mão bem leve, segurando sempre o seu stencil. É importante que você entenda que o degradê das cores é uma cor sobre a outra. Eu escureço aos poucos, de cima para baixo, sempre com pouca tinta nesse pincel. E agora é o momento, socorro Deus! Uou! Não vazou nada de tinta. Agora eu espero secar para finalizar o nosso balão. Pintura 100% seca, vamos aos detalhes. Presta atenção no posicionamento do lacinho do seu balão. O lacinho é uma sobreposição, então ele fica em cima do seu balão. A cor escolhida para esse detalhe foi a cor camurça. Fica tranquila que a lista de materiais, referência de stencil, tinta, pincel, deixei tudinho aqui na descrição deste vídeo. E eu reposiciono mais uma vez o meu stencil para fazer a cordinha do meu balão. E com a ajuda de um pincelzinho menor, eu faço o preenchimento desse stencil. E se você preferir, pode utilizar o pincel filete. E com a ajuda do meu pinta-bolinha, eu faço uma bolinha bem no centro do laço para marcar o miolo. E com a cor jatobá faremos o contorno. Eu começo o contorno bem no meio do coraçãozinho. Eu faço tipo arredondado. E agora, aos poucos, eu faço esse contorno. Já pegue seu caderninho e anota mais essa. É sempre bom hidratar, lavar o seu pincel antes de fazer o contorno. Observe que eu contorno, paro, é aos poucos. Eu não vou nem acelerar essa parte do vídeo, porque eu quero que você veja o meu movimento. Inclusive, neste momento, o meu risco saiu fora. Mas não tem problema, eu deixei assim mesmo. Lembre-se que são os detalhes que fazem a diferença. Então, capriche. Com o mesmo pincel que eu fiz a cordinha do meu balão sem lavar. Mulher de Deus, não lave esse pincel para pintar em stencil. Faça movimentos leves só para trazer a sujeirinha deste pincel. E do outro lado, eu trago a luz com a cor branco em movimento circular. E você pode fazer mais um detalhe aqui no seu balão. Amiga, sabe o caderninho das dicas? Abre ele. Nesse caso deste stencil, o posicionamento do rostinho é muito importante. Cuidado para não deixar o rostinho lá para cima.
O ideal é que fique centralizado e mais para baixo. Dito isso, hora da fita crepe. E o pincelzinho é com pouca tinta, tirei todo o excesso, estou trabalhando com a mesma cor que eu pintei a cordinha do balão. E eu decidi escurecer um pouquinho os olhinhos com a cor jacarandá, mas atenção, amiga, tira todo o excesso de tinta, inclusive nas laterais. Movimento circular e a mão bem leve. Que rufem os tambores! Vamos ver como ficou? Tá lindo! Mas ainda não acabou. E para aumentar o grau de fofurômetro da nossa pintura, eu escolhi a cor salmão para fazer as bochechas. Não vai pesar a mão aí, hein, amiga? E eu trago também um coraçãozinho que traz todo o charme pro nosso balão. E a cada detalhe ele fica mais lindo. E por falar em detalhe, vamos finalizar esses olhinhos. Com o pincel filete, eu faço o contorno na parte de cima. Eu utilizo o branco, que já traz aí um ponto de luz. E com o mesmo pincel, na parte de baixo dos olhinhos, eu faço uma bolinha. Exatamente para trazer charme e delicadeza que a sua peça merece. E para fechar com chave de ouro, com o nosso pincel filete, eu faço a sobrancelha. Antes deste vídeo acabar, eu preciso te dar mais uma dica. A sobrancelha, ela traz o formato do rosto. Então faça ela sempre nas laterais. Agora eu quero que você me conte o que você achou desta aula. Já se inscreve no nosso canal porque temos passo a passo para completar essa pintura te esperando.